Oi, gente, eu vou começar o meu vlog natalino, meu vlogmas, ou seja, essa semana que antecede o Natal eu vou ler somente livros com a temática de Natal. Porque eu tinha muitos livros assim aqui em casa e eu também acabei comprando mais um que eu descobri pra colocar aí nessa TBR da semana. Eu já tinha mostrado algum desses livros na minha TBR do mês, então eu tinha falado que eu ia ler O Presente do Meu Grande Amor, que tem vários contos de Natal com vários autores famosos, autores que escrevem livros jovem adulto. Eu também tinha falado que ia ler esse livro do Charles Dickens, que tem o conto de Natal e também outros contos do autor. O conto de Natal tá na leitura do Clube de Clássicos, mas daí eu vou ler esse livro inteiro aqui, que é da edição da Martin Claret. E além do conto de Natal, ele tem 7 histórias a mais. O outro livro que eu também tinha mostrado na TBR era o Henry, o Corte da Rainha, que é um livro que é narrado por um cachorrinho e ele parece ser um livro rapidinho de ler. E eu acho que vai ser um livro muito fofo também. E o outro livro que estava no vídeo também da TBR é O Beijo de Inverno da Livraria dos Corações Solitários, que é o quarto e último livro da série da Livraria dos Corações Solitários. E eu combinei de ler esse livro com o Eduardo Caroni, porque ele também vai ler esse livro agora em dezembro e nós vamos ler o livro juntos. Daí eu descobri que eu tinha aqui em casa mais 2 livros que se passavam no Natal e eu não sabia que eles se passavam no Natal, que são 2 romances. O primeiro é 10 dates surpresas. Aqui na sinopse fala que são férias de fim de ano, né, junto com a família, então eu imagino ali que envolve o Natal. E esse daqui, Nossa Música, da Dani Atkins, ele tem umas luzinhas aqui em cima, daí a minha amiga já leu o livro, eu perguntei pra ela se passava no Natal, ela disse que se passa no Natal a história. Esse livro aqui eu recebi na caixinha do Clube Scooby e eu tenho o e-book dele também, porque a editora Arqueiro disponibilizou um dia o e-book gratuito e eu peguei esse e-book. Então esse livro aqui eu vou ler no Kindle. Eu acho que vai ser mais rápido de ler no Kindle do que na edição física. E o outro livro que eu falei pra vocês que eu descobri e comprei especificamente pra ler agora é A Vida e Aventuras do Papai Noel, que é um livro da editora Wish, do mesmo autor do Mágico de Oz. Foi a Karen, do canal Viajando na Estante, que estava lendo esse livro e eu participei da live que ela estava lendo o livro. E eu fiquei muito interessada quando ela estava contando da história e eu fui logo comprar o livro porque eu fiquei apaixonada tanto pela história, mas ele vem com marcador, vem um cardzinho. E tá muito lindo, as letras são verdes aqui dentro. Ele é verde, é bonito. E ela leu também o livro muito rápido, tô na esperança de conseguir ler ele. E daí esses são os 7 livros da minha TBR. Eu até nem gosto muito de contos, sabe? Então por isso que eu vou ler os dos contos aos poucos. O da livraria também provavelmente eu vou ler aos poucos, porque eu vou ler junto com o Edu. Mas daí os outros eu vou tentar ir seguir no meu ritmo. Vou fazer uma semana especial lendo livros natalinos, porque eu nunca tive livros assim com esse tema. Eu acho que o único que eu lembro assim que era bem do tema era aquele do John Green, Deixa a Neve Cair. Eu não me lembro especificamente agora no momento um livro assim bem natalino que eu li. Então por isso que eu quero fazer esse especial. Vamos ver aí como que vai ser. Então, eu comecei a ler os contos por primeiro. Primeiro eu comecei por esse daqui, porque eu já tava quase atrasada na meta do meu clube de clássicos, né? Que era ler o conto de Natal até o dia 20. Então, as histórias, elas meio que trazem uma lição, assim, de moral, tudo no espírito natalino, né? Da generosidade, da pessoa aprender algumas coisas que façam com que ela mude algumas atitudes. E isso é muito, muito característico
temático do conto de Natal, né, que foi a história principal ali que eu queria ler, que é também o conto mais famoso do Charles Dickens, e foi uma história assim muito, muito legal. É um conto incrível, é um conto bem fofo assim, que traz uma mensagem assim tão bonita para se espalhar, sabe, nesse momento de reflexão, porque o Natal é um momento que a gente passa para refletir sobre o que passou nesse ano, o que a gente fez, o que a gente não fez. É mais ou menos isso que acaba acontecendo aqui com o personagem, digamos metaforicamente. O Scrooge, ele é um velho assim ranzinza, avarento, muito ganancioso e muito maldoso com as pessoas ao seu redor e com pessoas pobres, sabe? Por causa da ganância que ele tem. E ele também é muito sozinho, né? Por conta disso, o sócio dele morreu há 7 anos e daí ele acaba recebendo a visita do fantasma desse sócio dele. E daí esse fantasma, digamos, não está em paz, sabe? E daí ele fala, ó, se você não mudar, você vai ser um fantasma igual a mim quando você morrer. Para ele, digamos, ter uma chance de redenção, ele acaba recebendo a visita de 3 espíritos, que seria o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. E daí, em cada uma dessas sessões que ele acaba tendo com os fantasmas, com os espíritos, ele acaba levando lições, tanto de coisas que aconteceram na vida dele, quanto das coisas que estão acontecendo agora ao redor dele, e o que virá a acontecer com ele. Então, a partir dessas 3 visitas, ele acaba percebendo o quanto essa pessoa que ele é algo muito ruim. Então, essa seria a moral da história, e é muito interessante ver o que ele acaba enxergando, o que os espíritos mostram para ele. É algo assim bem interessante de acompanhar. Você também acaba conhecendo um pouco do passado dele. Então é uma história de redenção e ela fala muito sobre esse negócio da generosidade, porque o Natal é uma época onde nós temos que refletir mais sobre isso, ainda mais para quem é cristão, né? Porque é o nascimento de Jesus e ele pregava a mensagem de nós amarmos o nosso próximo. Então é essa mensagem que o livro traz, o quanto a gente deve pensar nos outros ao nosso redor, no quanto a gente não deve olhar somente para si mesmo. Então, através desse personagem, a gente acaba tendo essas lições também aqui ao longo do livro. Então, acaba sendo uma história muito bonita. E do Charles Dickens, eu já tinha lido Grandes Esperanças desse autor. Foi um livro que eu acabei abandonando, mas eu tenho vontade de voltar a ler um dia. E aqui, né, no começo desse livro tem uma introdução que fala um pouquinho da história do autor. E eu percebi o quanto as histórias dele estão conectadas à infância desse autor. Então, agora eu fiquei mais interessada ainda em ler as outras obras dele. O ano que vem a gente vai ler no Clube de Clássicos o David Copperfield. Então, eu fiquei bem animada depois de ler essa introdução e conhecer um pouco da história do Charles Dickens que eu não conhecia. E daí, O Presente do Meu Grande Amor, eu li os 2 primeiros contos. O primeiro era da Rainbow Rowell, que é Meias Noites, e ele conta a história de 2 amigos ao longo aí de alguns anos, e acaba sendo uma história bem fofinha, como são as histórias da Rainbow Rowell. Ela escreve romances, e eu acho que todas as histórias desse livro são romances, né, pelo título, né, O Presente do Meu Grande Amor, e eu achei bem fofinhos. Eu gostei bastante do final do conto. No começo, por estar pulando, assim, vários anos, eu pensei que eu não ia gostar muito, mas daí, no final, assim, tem até uma surpresinha que foi bem interessante. Eu acabei gostando desse conto da Rainbow Rowell. E o outro conto que eu li é A Dama e a Raposa, da Kelly Link. A princípio, pelo nome, eu não sabia quem era, mas daí eu fui pesquisar. Ela escreve contos junto com a Cassandra Clare. Os livros de conto do Mundo dos Caçadores de Sombras, ela tá lá escrevendo alguns contos, e então eu conheço ela por esses livros. E aqui ela escreve um romance que é uma fantasia. Só que eu não entendi nada, gente. Eu boiei muito. Sei lá, na explicação, assim, no final, sei lá, eu boiei muito no que aconteceu nessa história. Mas é uma menina que ela acaba recebendo a visita de alguém, assim, misterioso em todo o Natal. E dela quer saber mais sobre isso. E ele acaba se apaixonando por ele, quer ficar com ele, mas daí tem regras. Eu achei muita coisa confusa. Eu não gostei desse conto. E eu fiz as contas, eu acho que eu vou ler agora até dia 25, 2 contos por dia, que daí vai dar bem certinho.
Então, gente, eu quero contar pra vocês que eu li Vida e Aventuras do Papai Noel. E, gente, esse livro é tão fofinho, tão legal, sabe? Eu gostei muito, muito dele. Ele vai contar sobre a história do Papai Noel, que ele foi adotado por uma ninfa em uma floresta, assim, né, de criaturas mágicas e tal. Ele acabou se tornando um ser humano, assim, bem importante, né, pra esse povo aí dessa natureza. E daí, quando ele atingiu a idade adulta, ele acabou conhecendo os outros seres humanos, acabou conhecendo a civilização. E daí conta como que ele teve a ideia de presentear crianças, como que ele teve a ideia para criar brinquedos, porque ele é o criador dos brinquedos aqui. E é muito legal essa parte dos brinquedos, como que ele teve a ideia de criar, por exemplo, uma boneca, sabe? Criar várias coisinhas diferentes. Vai contando tudo, sabe? Todo o procedimento da história que nós conhecemos do Papai Noel, por exemplo, como que ele conseguiu as renas, o trenó, como que teve a ideia de descer pela chaminé, como que surgiu os ajudantes do Papai Noel, como que aí surgiu o negócio de entregar presentes na véspera de Natal. Tem toda uma transição, sabe? Através dos anos as coisas foram mudando até chegar na história que nós conhecemos hoje, que daí tipo ele é velhinho e daí ele acaba ganhando a imortalidade. E então a gente acompanha toda essa trajetória aí do Papai Noel aqui nesse livro e é muito legal, gente. Esse é o mesmo autor do Mágico de Oz. E eu já fiquei fascinada assim com a forma que ele criou essa história, então eu acho que eu vou gostar muito do Mágico de Oz. Então eu amei muito, muito esse livro. E no final dele tem um outro conto que é o sequestro do Papai Noel, que acontece depois, assim, acabam sequestrando o Papai Noel. E daí ele é bem curtinho, assim, e no final tem um pós-fácil falando sobre o autor e o Mágico de Oz. Eu gostei muito, muito mesmo da história. Foi um livro 5 estrelas pra mim. Eu fiquei encantada, assim, com cada coisinha que eu fui lendo. E eu comecei a ler Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários. Eu parei na página 91 e eu tô lendo esse livro com o Edu. Hoje teve live no canal e eu chamei ele para participar da live e nós estávamos lendo o livro juntos. E agora eu preciso alcançar ele porque ele tá um pouquinho na minha frente e ele tá gostando bastante do livro mesmo sem ter lido os livros anteriores. Ele não leu os outros livros assim como eu li, que vocês acompanharam aí, que eu li um atrás do outro. E não precisa mesmo ter lido os outros livros. A autora conta tudo o que aconteceu nos outros livros aqui no início. Você não fica perdido, mas você fica sabendo tudo o que aconteceu, né? Quem são os outros personagens dos livros anteriores. E o casal desse livro, gente, são dois personagens que já tinham aparecido nos livros anteriores, só que eles apareceram muito pouco. E daí, agora que eu vou realmente conhecer os dois, eles acabam disputando ali a vaga pro apartamento de cima lá da livraria, onde a Verity e a Nina estavam morando. Daí a Verity vai sair e daí fica um quarto disponível, né? Daí eles acabam meio que entrando aí numa disputa de quem vai ficar com esse quarto. É isso o comecinho da história, né? O Tom, né, que é um funcionário da livraria, ele agora que tá trabalhando em tempo integral ali na livraria, antes ele tava fazendo o doutorado lá, e a gente sabe muito pouco sobre ele. E aqui já começa o livro falando desse negócio de ele não contar absolutamente nada sobre a vida dele, ninguém saber nada sobre ele. Então fica esse mistério aí da gente querer saber mais sobre. E a Matt, que é a que cuida do salão de chá, também, né, apareceu muito pouco nos outros livros e agora a gente vai conhecer melhor ela. E eu acho que vai ser um livro bem divertido, porque os dois personagens não se dão muito bem. E vai ser aquela coisa deles ficarem se cutucando um ao outro e que vai se transformar aí num romance, que eu tô bem curiosa. Isso, gente, não é spoiler, porque é uma série de livros muito clichê. Quando os personagens aparecem, você já sabe que eles vão ficar juntos no final, sabe? É bem clichê mesmo, mas é muito divertido. E eu acho que eu vou gostar desse livro também. Ignorem o meu
nariz queimado, né? Isso que dá você ir no sol sem protetor solar. Mas enfim, eu resolvi não ler os outros contos que tem nesse livro. São outras histórias curtinhas. Na verdade, tem um outro conto aqui que é um pouquinho grandinho, assim como o Cântico de Natal. Mas eu comecei a ler ele e não me interessei muito pela história, assim... Não sei, sabe? A escrita do Charles Dickens é muito descritiva. Pelo menos nessas histórias daqui, eu senti isso, assim, no começo delas. E eu tentei começar e não dava. E como são histórias curtas, eu não vejo a necessidade de ter tantas descrições assim. Então eu achei que não valia a pena eu continuar insistindo em ler essas outras histórias. Mas o meu objetivo com esse livro era ler um Cântico de Natal, né? Que era a história principal dele. E eu concluí, né? Então eu vou deixar os outros contos para ler em um outro momento. E daí, com esses contos aqui, eu li mais alguns. Eu li, então, Anjos da Neve, que até agora foi o meu favorito. Eu gostei bastante desse conto. Ele narra o encontro entre dois jovens solitários em meio a uma nevasca em Nova York. Esse autor aqui, que é o Matt Della Penha, eu não conheço ele, eu acho que não tem nenhum livro publicado aqui no Brasil, mas eu achei muito interessante esse conto dele. Daí tem o conto da Jenny Han, que é Encontre-me na Estrela do Norte. É a história de uma menina que foi adotada pelo Papai Noel e era pra ser bem interessante, mas eu achei muito fraquinho, assim, e tem 12 páginas, então não me interessei muito. Daí o outro era da Stephanie Perkins. É um milagre de Yulie Charlie Brown. Eu achei esse conto bonitinho, assim, eu gostei dele. Conta a história de uma menina que se mudou com a sua mãe, daí tem toda uma história ali sobre a mudança dela, dela acaba encontrando um menino que é vendedor de árvores de Natal, e é bem legal ali o encontrinho deles, o que eles acabam fazendo. Eu achei bem fofinho esse da Stephanie Perkins. Daí o conto do David Levitan, que é Papai Noel por um Dia. É a história de um menino que aceita se vestir de Papai Noel pra irmãzinha mais nova do seu namorado. E eu não gostei muito desse conto, assim. Não me chamou a atenção também. E daí tem um da Holly Black, que é Krampusloaf, que eu acho que ele meio que mistura ali fantasia com realidade. Tem meio que fadas, sei lá, gente, eu não entendi muito bem. Olha, ele narra a festa de Ano Novo em que um garoto fantasiado de Krampus, que é o companheiro demoníaco do Papai Noel, muda todo o rumo da história. Sei lá, gente, eu não entendi muito bem, não me conquistou, eu não gostei desse conto. O conto da Gillian Flynn, que é O Que Diabo Você Fez, Sophie Wrote, apesar de ele parecer ser interessante, eu acho que não me conquistou muito. É um casal que vão para uma universidade no interior do país, e daí os dois acabam vendo que eles têm muito em comum e se conhecem, e eu esperava um pouquinho mais, assim, eu queria que tivesse mais coisa nesse conto. Eu senti que precisava de mais páginas, sabe? E o último conto que eu li foi Baldes de Cerveja e Menino Jesus, da Miriam McIntyre, que também é outra autora que eu não conheço. Essa história até que foi bonitinha também, foi legal. Conta a história de um menino, assim, bem rebelde, um menino encrenqueiro, que daí ele é obrigado a ajudar em uma peça de teatro da igreja, e dele acaba conhecendo a filha ali do pastor. É bem legal, assim. Então, ficou faltando 3 contos pra eu ler, que eu vou ler hoje ainda, esses 3 contos. E eu dei uma avançadinha nesse livro aqui do Beijo de Inverno. Eu parei num capítulo, gente, que eu fiquei com muito ranço de uma pessoa. E assim, é o personagem ranço do ano, porque ele é o ex-namorado da Matt. E ele é um embuste, gente, um lixo. Tudo que ele fez pra ela, sabe? A gente acaba descobrindo o que aconteceu, que ela teve, né? Esse coração partido, o que esse cara fez pra ela, gente. E nossa, gente, que raiva, que ódio que dá desse personagem aqui quando você conhece ele. Sério, eu me senti muita raiva, assim, lendo esse livro. Então eu tô nesse momento aí de ter encontrado esse personagem ranço, e agora eu acho que pelo menos o aparecimento desse personagem é o que vai fazer o nosso casal se aproximar agora e se entenderem. Então eu tô ansiosa aí pelos próximos capítulos. Então,
eu terminei os 2 livros que eu estava lendo. Terminei os últimos contos do Presente do Meu Grande Amor. Então eu li Bem-vindo a Christmas, Califórnia, da Kirsten White. Eu gosto muito dessa autora e eu acabei gostando desse conto. É a história sobre uma cidadezinha que se chama Christmas. E daí a protagonista trabalha na lanchonete da sua mãe e ela acaba conhecendo um cozinheiro novo que ele tem, assim, uma habilidade bem peculiar, que eu achei bem interessante. O outro livro é Estrela de Belém, da Ellie Carter. Eu não conhecia essa autora e esse conto acabou sendo o meu conto favorito do livro. Eu gostei muito dele. Ele já começa de uma forma bem legal, porque uma menina tá lá no aeroporto e daí ela vê uma garota finlandesa, se eu não me engano, querendo muito uma passagem pra Nova York. A passagem dela tava errada, alguma coisa assim, e ela precisava muito ir pra Nova York. E daí a Lid resolve dar a passagem dela pra menina, então elas acabam trocando de passagem e a Lid embarca em um destino que ela não sabe pra onde que é, e ela vai parar em Oklahoma. Daí chegando lá, ela meio finge ser a menina, né, finlandesa, e vai parar na casa de umas pessoas assim muito amigáveis, que acolhem muito bem ela, e a menina finlandesa tinha um namorado lá esperando ela também. É uma baita confusão, mas muito legal. E daí depois você descobrir por que ela quis trocar a passagem, por que ela não queria ir pra Nova York. É muito legal, gente. Foi o meu conto favorito. Eu gostei muito e eu não conhecia essa autora. E o último conto era A Garota que Despertou o Sonhador, da Laini Taylor. E eu gosto muito dessa autora, só que eu não consegui me conectar com o conto, porque ele é um realismo mágico e eu acho que faltou, sei lá, gente, um background ali pra eu me envolver mais. Na verdade, todos os contos que tiveram aqui envolvendo magia, envolvendo realismo mágico, foram os que eu menos gostei. Porque eu acho que livros de fantasia merecem um background, merecem uma boa introdução do universo ali, da magia que tá acontecendo pra gente se conectar melhor. Eu acho que fantasia não funciona muito bem com contos, a não ser que sejam contos já de uma série de fantasias, né? Porque nós já temos todo esse background da série de fantasia, daí tem os livros de contos da série, daí eu acho que funciona. Mas assim, um livro aleatório onde tem uma história de fantasia no meio, eu não consigo me conectar, gente, porque quando a gente começa um livro de fantasia, a gente leva algumas páginas, leva algum tempo pra entender o que tá acontecendo, pra entender aquele mundo, aquela magia que tem ali. Então, os contos são curtos, não dá tempo de você se ambientar e você ter essa conexão, sabe, com a história. Então, todos os contos que tem nesse livro com um pouquinho de fantasia foram os que eu menos gostei. E outra coisa muito interessante é que os contos dos autores que eu não conhecia foram os que mais me surpreenderam, que foi esse conto favorito aí da Ellie Carter. Também teve o do Matt de la Penha, que foi um dos meus favoritos. Então eu acho que livros de contos é bem legal pra gente conhecer autores novos. Então nem acredito que eu finalmente li esse livro, porque faz muito tempo assim que eu queria ler ele, que eu tinha curiosidade de ler ele. E eu também terminei O Beijo de Inverno na livraria dos Corações Solitários. E assim, gente, eu esperava um pouquinho mais do final desse livro. Eu acho que a autora conseguiu construir muito bem um dos protagonistas, que foi a Matt. Tudo que aconteceu no passado dela, todo o desenvolvimento que teve dela aqui com o Natal também, que ela teve que superar alguns fantasmas do passado, né? Ela teve que superar algumas coisas que aconteceram com ela pra ela voltar a gostar do Natal e se envolver nesse clima natalino. Foi bem legal essa construção da personagem da Matt. Só que eu acho que faltou muito do outro personagem, que é o Tom. Eu achei que ele foi um personagem muito misterioso e teve poucas explicações sobre a personalidade dele, por que ele é uma pessoa assim, por que ele não gosta tanto de falar sobre o passado dele. Eu achei que ficou meio raso, assim, não teve muito aprofundamento no personagem do Tom aqui no livro, e eu senti falta disso. Outra coisa que eu não gostei tanto também é que no final teve um vucu-vucu, assim, uma muvuca de vendas e falta de funcionários ali na livraria pra atender um monte de gente. Tava uma confusão ali de vendas de Natal, que eu achei muito enrolado e eu não tava curtindo muito essa parte do livro. Eu achei que não deixou o final muito legal. Então, por isso, foi um livro 4 estrelas. E o meu favorito da série continuou sendo o terceiro livro. Eu gostei muito, muito mesmo do terceiro, com a personagem da Nina. E esse e o segundo livro ficaram ali com 4 estrelas. E o primeiro livro da série foi o que eu menos gostei, com 3 estrelas. Então, agora que eu terminei essas duas leituras,
leituras, eu comecei o livro do cachorrinho, do Henry, o Corgi da Rainha. E ele é um livro, assim, muito fofinho, porque ele é narrado pelo cachorrinho, só que ele também é narrado pela dona dele. Porque a Amy, ela foi abandonada pelo marido, o marido deixou dela e ela teve que ficar ali com os filhos. Então essa família tá passando por um momento bem difícil e o Henry tá bastante preocupado, né, com a felicidade deles. Daí até mostra ele tentando fazer algumas coisas para ajudar ali nas coisas da casa, só que na verdade ele só tá atrapalhando tudo, então isso é muito engraçado. E daí a Amy resolve levar a família inteira para um dia num parque, né, para eles terem um dia bem agradável ali antes do Natal num parque ali em Londres. E daí no meio desse passeio, o Henry tá passeando sem a guia e eles veem lá perto do palácio a rainha saindo de carro, então eles vão todos correndo lá ver a rainha, né, da Inglaterra. E nisso a Amy acaba esquecendo de colocar a guia de novo no Henry e o Henry acaba se perdendo ali no meio de um monte de gente e vai parar lá dentro do palácio, né, da rainha. Um dos funcionários lá do palácio acaba confundindo ele com um novo cachorrinho, só que na verdade esse cachorrinho tinha saído com a rainha de carro, ela estava saindo numa viagem e o cachorrinho estava indo junto, e daí o pessoal do palácio pensava que o Henry era esse cachorrinho novo. Então o Henry foi confundido por um dos cachorros da rainha e tá lá no palácio agora, e daí ele tá tentando sair de lá para voltar a encontrar a sua família. Então eu vou dar continuidade nessa leitura hoje. Eu acho que vai ser bem fofinho e, como falei pra vocês, fica intercalando entre o ponto de vista do Henry e o ponto de vista da Amy, né, que mostra ali a família procurando o cachorro também. Vocês viram, né, que eu estendi esse vlog por mais alguns dias. A princípio, eu tava tentando ler 7 livros em 7 dias. E é claro que isso não ia dar certo. E eu acabei estendendo, então, as leituras aí por mais alguns dias pra conseguir terminar as leituras. E, gente, tá muito calor. Mas antes de eu falar pra vocês sobre as últimas leituras de Natal, eu quero avisar que está aberto o grupo da leitura conjunta de Os Miseráveis, que vai começar no dia 1º de janeiro. Vai ser uma leitura de 2 meses com o Clube de Clássicos. Vai terminar no final de fevereiro. Nós separamos metas semanais que você pode acompanhar. Então é só você entrar lá no grupo do Telegram, que tem tudo bem explicadinho como que vai funcionar a nossa leitura conjunta. O link do grupo tá aqui na caixa de descrição para vocês entrarem e participarem. E também tem o cronograma das próximas leituras que vai ter aí ao longo do ano de 2021. Eu também esqueci de falar nos takes anteriores que eu tinha começado o livro Nossa Música. Eu li 15% dele, só que eu resolvi não continuar a ler ele agora no final do ano, porque ele era uma história muito triste. Ele começou de uma forma muito triste, porque nós temos 2 personagens que são casadas. Começa uma história com os seus maridos no hospital, ali na véspera de Natal. Um dos caras caiu no gelo ao tentar salvar umas crianças, um cachorro que caiu no gelo. E o outro cara teve um ataque cardíaco. E daí estão essas 2 esposas aí desesperadas com os maridos no hospital. E esses 15% de leitura foi isso, gente. Já mostra que a leitura vai ser bem triste. Então eu queria ler livros mais animados, romances levezinhos, livros fofinhos de Natal. Então esse livro não se encaixava muito nisso. Então eu resolvi não continuar lendo ele agora no final do ano. Eu vou ler ele o ano que vem. Então, gente, eu terminei o livro do Henry. E esse livro aqui é tão fofo, gente. Eu gostei muito, muito dele. O Henry, ele decide ficar no palácio porque ele acha que se ele tentar escapar de lá, ele nunca vai encontrar a casa dele. Até porque a família nem mora em Londres mesmo. Eles tiveram que viajar de carro para ir até Londres. Eu não tenho certeza, mas acho que eles moram ali perto, assim. Não entendi direito onde que eles moram. E daí o Henry decide ficar no palácio esperando que a família dele encontre ele lá no palácio.
E daí ele acaba fazendo uma amiga lá dentro do palácio, que é uma nova funcionária, a Sarah. Ela tá bem segura em estar trabalhando lá, ela sempre sonhou em trabalhar dentro do palácio, mas ela não foi muito bem recebida pelos outros funcionários, e o Henry acaba se aproximando dela, com a chance também da Sarah ser a pessoa a ajudar ele a encontrar a sua família. E daí, gente, o Henry acaba ajudando muito a Sarah, né, nesse novo emprego dela. E principalmente ele acaba dando uma de cupido. Tem um outro funcionário lá dentro do palácio que a Sarah acaba conhecendo e o Henry já quer dar uma de cupido e juntar os dois. Então, a história do livro não é só sobre o cachorrinho que se perde e vai tentar encontrar a família. Nós temos um romance aqui que o cachorrinho vai ser o cupido para juntar os dois e é muito fofinho, porque ele apronta várias, assim, pros dois se encontrarem, sabe? Ele arruma vários esquemas pros dois ficarem juntos e é muito divertido isso. E ao mesmo tempo, daí a família dele tá tentando encontrar uma forma de encontrar o Henry. E daí no final é muito legal você ver como que vai ser esse reencontro. E é muito legal, gente. Não tem como falar, que daí eu vou acabar contando todo o livro pra vocês, mas eu achei muito fofinho, eu me diverti muito lendo o livro, eu li ele super rápido também. Mas um outro livro que eu li mais rápido ainda em um dia foi esse daqui, que é Os 10 Dates Surpresas. Nesse livro aqui nós temos a Sophie, que tem 17 anos, e ela acaba escutando uma conversa do namorado dela, de que ele não tá muito afim de continuar o namoro, que ele não acha ela divertida, que ele queria aproveitar ali o último ano do colégio. Então a Sophie acaba ficando muito magoada e daí ela vai passar o Natal com a família dela, que é uma família muito, muito grande, na casa dos avós. A avó dela tem a ideia de fazer uma tabela com encontros que ela vai ter até o ano novo, e cada membro da família vai escolher o menino com quem ela vai se encontrar, vai planejar, né, o encontro, o date que ela vai ter em tal dia ali da tabela. E o mais legal, gente, é que a avó dela tem essa ideia não para ela encontrar um novo namorado, e sim para ela se divertir e se descontrair aí nesses dias, ao invés de ficar numa bad em casa, só pensando ali no namoro dela, no ex dela, né, que foi um babaca. A avó dela tem essa ideia para ela sair, se divertir aí nesse final de ano, e é essa a proposta, sabe, do livro. Não é ela encontrar um novo amor, encontrar um novo namorado, e sim ela se divertir e fazer coisas muito legais pra ela ficar bem nesse final de ano. E esses encontros, apesar de ter uns encontros bem desastrosos, tem outros encontros que são bem legais, bem divertidos e que ela aproveita bastante. Até os meninos que saem com ela sabem desse plano. Eles sabem que ela vai ter os 10 encontros, um a cada dia. Eles sabem que a família organizou tudo isso. Eles sabem que é tudo uma brincadeira, sabe? Que é tudo pra descontrair, que é tudo algo pra deixar ela mais animada. Então eu achei que todo esse esquema ficou muito legal aqui no livro, muito legal mesmo, porque daí a personagem acaba se descobrindo mais o quanto ela é divertida, o quanto ela pode se divertir, né, com outras pessoas, e o quanto ela vai se reaproximando dos seus amigos de infância, que é os seus 2 primos, a Olivia e o Charles, e também um vizinho ali da casa dos avós, que os 3 eram muito grudados antes de ela começar a namorar, e agora essa amizade está se reaproximando, sabe? Então é muito legal isso, o quanto eles acabam se divertindo com esses encontros. E a família dela, gente, é muito engraçada, é muito legal. Eles acabam fazendo apostas sobre os encontros, sabe? Acaba sendo algo muito divertido mesmo. E é muito legal a mensagem que o livro traz da personagem ter que ficar sozinha para se conhecer melhor, que aquele relacionamento que ela tinha não trazia o melhor dela. É muito legal mesmo a mensagem que o livro traz, então eu gostei muito dele. E também, gente, nós temos aquele clichê de que mesmo que a ideia seja ela se divertir nesses encontros, é lógico que vai ter um romance, que tem uma pessoa envolvida aí no meio disso tudo, que ela acaba descobrindo estar apaixonada, então é muito legal. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras de Natal. Eu quero desejar para vocês um feliz ano novo, que a gente deixe para trás todas as coisas ruins que o ano de 2020 trouxe e que guardamos só as melhores coisas que tivemos esse ano, e que nesse próximo ano aí seja um ano cheio de esperança, um ano cheio de saúde, principalmente, que é o que a nossa nação mais precisa, e que a gente tenha um próximo
próximo ano também cheio de leituras e livros incríveis para nós lermos. Então eu desejo um feliz ano novo, um feliz Natal atrasado também para você e para sua família. E como esse vai ser o último vídeo do ano, eu já vou avisar para vocês que no mês de janeiro vai ter vídeos todos os dias no canal, porque é o mês de aniversário do canal, então aguardem aí, que vai ter muitos vídeos legais de retrospectiva do ano, vídeo de metas de leitura. Então eu espero que vocês aproveitem bastante todos os vídeos que eu preparei para vocês. Então ativem o sininho, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui do lado eu vou deixar a playlist dos outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!